capítulo de número 52, Profeta Isaías versículo 52. de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo de número 7. Apenas um versículo para a nossa breve meditação. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor porque Ele já se faz presente aqui. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo de número 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Todos acharam? Amém. Versículo 7 nos diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Jesus. Nós estamos diante dessa festa maravilhosa, a qual o Senhor nos proporcionou para esta noite. E hoje nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor. E quando nós falamos sobre o profeta Isaías, nós falamos de um profeta que viu o Senhor e que contemplou a glória do Senhor no tempo da morte do rei Uzias. O profeta Isaías é interessante nós estudarmos e analisarmos, porque tem algumas profecias que falam a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e trazendo-nos a informação de que haverá um novo Messias, haverá um novo Senhor. Então o profeta Isaías, ele veio também anunciando um novo reino. Esse reino é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo que lemos, nós vamos ver que fala sobre daqueles que anunciam as boas novas. O capítulo 52, ele tem todo um contexto para ser analisado, para ser minuciosamente até mesmo estudado, porque fala de um tempo onde o povo estava cativo, o povo estava sendo assolado, o povo do Senhor estava na Babilônia, sendo refém de uma cidade. Você conhece a história, ou você que ainda não pôde estudar, a Bíblia diz que o povo de Jerusalém foi cativo por Babilônia, num tempo a qual o Senhor, assim, aleluia, mandou o povo para ser cativo na Babilônia. Mas era um período de tempo a qual eles tinham que ficar naquela cidade babilônica. Mas, aleluia, esse tempo que eles tinham que ficar naquela cidade, o Senhor novamente, depois desse tempo, o Senhor iria restaurar a Israel. O Senhor iria restaurar a Jerusalém, trazendo novamente a dinastia de Jerusalém, trazendo novamente Jerusalém como uma cidade fortificada, trazendo novamente para Jerusalém a cidade do próprio Deus. Então nós vemos que o capítulo 52, ele vai falar sobre a anunciação, a predição
de trazer algo novo, para que a cidade, o povo possa ouvir que há uma nova mensagem, que há um novo tempo, que há um direcionamento, a qual, aleluia, o profeta Isaías descreve no versículo 1 do capítulo 52: desperta, desperta e reveste da tua fortaleza, ó Sião. Primeiro ponto que Isaías ele profetiza, ele diz para o povo despertar, para ele se revestir de fortaleza, ou seja, revestir de forças. E não só isso, mas também, aleluia, tomar as suas vestes formosas. Jerusalém, a cidade santa, porque já não mais entrará nem incircunciso e nem imundo. Versículo 2 também deixa bem claro para o povo de Jerusalém, dizendo: sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, e solta-te das cadeias do teu pescoço, ó filha de Sião. O Senhor, ele veio anunciar que há um novo tempo, que há um tempo de ser soltados as ataduras, as correntes, aquilo que prendia, já não pode prender mais, pois há uma palavra na boca do profeta para anunciar que o teu Deus reina, para anunciar que já acabou o tempo da escravidão, já acabou o tempo da imundícia, já acabou, e pega a palavra, já acabou o tempo de andar sujo, já acabou o tempo, pois é hora de ser cidade formosa, diz o Senhor. Já é tempo de levantar, sacudir do pó, já é tempo de levantar, aleluia, e agora despertar para um novo tempo, pois há uma palavra, aleluia, e a palavra é: o teu Deus reina. Aleluia. O teu Deus está anunciando que já não é mais tempo de estar em escravidão, já não é mais tempo de estar, aleluia, andando errante pelo caminho, pois é uma cidade fortificada, é um povo, aleluia, que tem o próprio Deus como referência. E aleluia, e nós vamos ver, aleluia, que é um profeta da parte do Senhor, que anuncia a palavra de Deus. E para anunciar a palavra de Deus não é de qualquer maneira, anunciar a palavra de Deus não é de qualquer jeito. Todos os profetas que foram chamados pelo Senhor, o Senhor os chamou e requeriu deles, como já foi ministrado aqui, um posicionamento, pois até para levar a palavra de Deus tem que ter posicionamento, até para anunciar a palavra de Deus para os quatro cantos da terra, para anunciar a palavra de Deus para alguém, aleluia, da tua casa, da tua família, para alguém que você conhece, tem que ter posicionamento. E eu me recordo da palavra de Deus, um homem que foi chamado pelo Senhor, profeta Elias, a qual o Senhor o chamou num tempo, a qual Acabe, aleluia, já estava, aleluia, usurpando o reinado, e assim também, aleluia, fazendo com que o povo de Israel viesse a pecar. E a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 18, a qual Obadias servia a Acabe. Mas Obadias, ele era, aleluia, servo do Deus Altíssimo. E Obadias viu também, aleluia, que Jezabel mandara matar os profetas do Senhor. E Obadias, servindo ao Senhor e sabendo da sentença de Jezabel, a Bíblia diz
que Obadias escondeu 100 profetas numa caverna, e nessa caverna Obadias, aleluia, servia eles, levava comida, levava pão para os sustentar, mas eles estavam escondidos, porque se Jezabel soubesse que havia mais profetas do Senhor, aleluia, Jezabel mandara exterminar, Jezabel mandara matar os profetas, mas o Senhor enviou um dos leões dos profetas, que foi Elias, e Elias foi, aleluia, até Acabe, mas antes de chegar até Acabe, Elias foi, aleluia, até a Obadias. Obadias, quando se separou de Acabe para, aleluia, buscar o alimento para os animais, a Bíblia diz que Elias se encontra com Acabe no meio do caminho. Obadias viu que era Elias e disse para ele: és tu, Elias, profeta do Senhor? E Elias respondeu: sou eu, e anuncia ao teu Senhor que Elias já está aqui. A palavra do Senhor diz que agora Obadias tremeu, aleluia, diante do profeta, e o profeta diz: ó Senhor, o Obadias, perdão, ele diz: ó meu Senhor, porque tu viestes aqui? Acabe vai me matar. Se souber que tu estás aqui, se souber que você está aqui, eu vou perder o meu emprego. Se ele souber que você está aqui, eu vou perder a minha posição. Mas, aleluia, quando algo está errado, o Senhor, ele envia os seus profetas, que estão com seus pés firmados no chão, para anunciar à casa de Acabe: vai e avisa Acabe que o profeta do Senhor chegou. Mas Obadias, Lucas, ainda temeu: não, meu Senhor, eu vou perder o emprego, eu vou perder a posição, eu vou perder o cargo. Mas, aleluia, Obadias já fez o certo. Obadias já escondeu 100 profetas, porque, aleluia, a ordem era para exterminar. Mas o Senhor, aleluia, nem que se for para guardar os profetas dessa geração, pastor Douglas, o Senhor ainda está guardando verdadeiros profetas e adoradores que vão anunciar: assim diz o Senhor, porque nada para um profeta que está com seus pés firmados na rocha que é Cristo. E a Bíblia do Senhor vai nos informar que agora Obadias obedece a palavra do profeta, e ele vai até Acabe e diz: Elias está aqui. Manda chamar. A Bíblia diz, alguns conhecem a história, que Elias chega diante de Acabe e a palavra do Senhor diz: és tu o perturbador de Israel? Acabe fala isso para Elias. Elias disse: eu não, mas tu e a casa de teu pai, que profanaram a glória de Deus e levou o povo de Israel a pecar. E você conhece a história que a Bíblia do Senhor nos revela e nos informa que Acabe chegou para anunciar a palavra de Deus. E o que eu vejo, que esse profeta estava debaixo da direção de Deus e estava com seus pés firmados no Senhor, porque pés firmados no Senhor fala de pés fortalecidos no Senhor. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que Elias agora desafia os profetas de Baal, aleluia, a qual você conhece a história, que ele permitiu que primeiro os profetas de Baal fizessem o altar, para que eles clamassem o Deus deles, e o Deus que responder com fogo, esse seria Deus. Então, aleluia, os profetas de Baal começaram a se cortar, começaram a clamar Baal, e Elias começou a zombar, dizendo: clame mais ao Deus de vocês, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. E eles clamaram e clamaram e clamaram e clamaram, e nada do Deus deles responder. Então, aleluia, Elias agora chegou a vez dele, e a palavra do Senhor diz que ele limpou o altar, pegou 12 pedras que simboliza as 12 tribos de Israel, e a Bíblia diz que agora ele manda molhar o altar. Mas isso, aleluia, é para ver e para confundir e para saber que o Deus que responde com fogo é o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Porque ele mandou molhar o altar, mas Deus, pastor Igor, iria responder com fogo. Aleluia, a lógica, aleluia, não era o fogo
fogo, aleluia, entrar em contato com a água. Mas o meu Deus é o Deus do sobrenatural, que se Ele responder com fogo, é o mesmo Deus que responde com fogo. Aleluia! E a Bíblia diz que agora Elias orou diante do Senhor e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se que hoje Tu és Deus de Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a palavra fiz todas estas coisas. Responde-nos, Senhor, responde, para que este povo veja que Tu és Deus de Israel. E a Bíblia diz que no exato momento, na oração do profeta que estava com seus pés firmados no Senhor, desceu fogo dos céus, consumiu o holocausto, e a água que estava em volta também do altar, o Senhor consumiu. E todos olharam Lucas e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não sei quem crê, mas o Deus que você serve é o Deus do sobrenatural. O Deus que você serve é o Deus, aleluia, que desce com fogo. É o Deus, aleluia, do sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. E esse profeta estava, aleluia, com seus pés firmados no Senhor, anunciando a palavra de Deus. E agora chega a hora a qual ele recebe, aleluia, uma ameaça. E dentro desta ameaça de uma mulher, a qual ela ficou sabendo que Elias exterminou os profetas de Baal, ela disse: foge, porque até essa hora eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Agora esse profeta, evangelista Wellington, que estava debaixo do direcionamento de Deus, que estava com os seus pés firmados no Senhor, que foi enviado para transmitir a palavra de Deus, agora ele recua diante de uma ameaça, diante de um decreto. Ele vai, pastor Igor, debaixo de um pé de zimbro e deita-se lá, Lucas, pedindo a morte diante de uma ameaça. Meu Deus. E a Bíblia diz que agora, aleluia, o anjo do Senhor foi até Elias e disse para ele: o que tu fazes aí? Não te chamei para anunciar a minha palavra? Deus está falando. Se você estiver ligado, você já entendeu a mensagem. Se eu te chamei, e eu vou revelar, porque o Espírito Santo já está falando. Se eu te chamei para estar com seus pés firmados em mim, por que tu recuou? Glória a Deus. Aleluia. Se eu te chamei para anunciar a minha palavra, por que diante de uma ameaça ou diante de qualquer coisa, de um problema, por que tu recuou? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até ele. E pasmem, senhoras e senhores, o anjo do Senhor levou comida para ele. E a Bíblia diz, aleluia, que o anjo agora leva comida para ele. E quando ele olha, vê o pão numa brasa, vê uma comida preparada para ele. Aleluia. Eita glória! Deus. E com a força daquela comida, diz a palavra, que ele andou mais 40 dias e 40 noites. Hoje o alimento espiritual já chegou aqui nessa casa, se você crer. E você vai caminhar mais e mais na presença de Deus. O ano começou 2025, já estamos na metade do ano. Mas se você parou na metade desse ano, hoje o alimento espiritual vai fazer você chegar até o final. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E diz a Bíblia que ele andou mais 40 dias e 40 noites. Aí nós podemos parar e analisar. O profeta voltou no direcionamento de Deus. Está com seus pés firmados. 40 dias, 40 noites. Andando com o Senhor. Mas diz a palavra, o profeta entrou na caverna. Ele entra na caverna, se escondendo da ameaça e da morte. O Senhor enviou o anjo. Agora é a vez do próprio Deus ir até Elias. Deus. Elias, o que tu fazes aí?
Aí Elias, Iago queria justificar: Senhor, mataram os teus profetas, e só fui eu que sobrei. Aleluia. Mas se você recordar na mensagem, Obadias já tinha escondido 100 profetas. E ele achou que ele era só o único profeta que já tinha sobrado o pastorio. E ele se escondeu, o evangelista, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas e só fui o único que sobrei, por isso que eu estou me escondendo. Mas diante de Deus ninguém se esconde. Diante de Deus, nenhuma caverna vai impedir de Deus ir atrás de você. Aleluia, nenhuma montanha vai impedir de Deus ir atrás de você. Eu vou profetizar: nem nada vai impedir de Deus ir atrás de você. Você pode ir para onde você quiser, mas o meu Deus vai atrás de você. Sabe por quê? Porque o meu Deus investiu em você. O meu Deus investiu em você para você pregar a palavra. E com todo carinho, com todo respeito, olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele: Deus investiu em você. E a Bíblia diz que agora Elias se justificando, aleluia, diante de Deus. Deus fala para ele: Elias, o que tu fazes aí? Sai dessa caverna. Já tinha 100 profetas escondidos por Obadias, servindo ao Senhor, mas também reconhecendo, aleluia, que servia a Acabe. E a palavra do Senhor diz que agora Elias, com medo ainda, evangelista, Elias, estando naquela caverna, agora o Senhor, agora a palavra do Senhor diz, que veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um vento, mas o Senhor não estava no vento. Veio fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Mas quando veio uma brisa suave, era o Senhor. E Elias reconheceu que era o Senhor. Aí quando veio a brisa suave e calma, Elias sai para fora da caverna. Aí quando ele sai, o Senhor novamente faz a pergunta: Elias, o que tu fazes aí? Meu Deus. Ou seja, tu só está na entrada, você quer voltar para lá de novo? Eu já me revelei para você e você quer voltar? Quantas vezes o Senhor já se revelou a ti e ainda você decidiu voltar para trás? Aleluia. Quantas vezes o Senhor mostrou para você as suas maravilhas e você ainda decidiu voltar para trás? Só que Deus, aleluia, pela sua misericórdia está clamando nesta noite: não volte para trás. Não volte para trás. O que tu fazes aí, Elias? E ainda Elias justificou novamente: Senhor, só fui eu que sobrei, mataram os teus profetas, aleluia. Aí o Senhor agora anuncia a Elias: Elias, já que você quer ficar, você vai voltar pelo mesmo caminho de onde você veio. Você vai voltar para Damasco. Você vai ungir Hazael como rei, vai ungir Jeú, e também vai ungir Eliseu, que será sucessor no teu lugar. E olha a mensagem, e só para tu ficar sabendo que não é você que sobrou, eu já reservei 7.000 que não se curvaram aos profetas de Baal, que não se curvaram aos profetas de Baal, aleluia. Já não era 100, aleluia, Lucas, já era 7.000 que não se prostrou, aleluia, diante de Jezabel, que não se prostrou diante dos profetas de Baal, que não se prostrou às imundícias de Jezabel. E é Deus dizendo: eu estou escondendo os meus profetas verdadeiros, profetas que irão se levantar nesta geração e irão dizer: assim diz o Senhor, que estarão com seus pés firmados na rocha e dirão: eu estou debaixo da direção de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, aleluia, nós vemos que Jerusalém estava cativa, estava perdida, estava, aleluia, diante de uma cidade estrangeira, aleluia, porque Jerusalém tinha sua própria cidade. Jerusalém, aleluia, era, aleluia, fortificada. Jerusalém tinha o próprio Deus como referência, mas agora Jerusalém, aleluia, agora está cativa. Jerusalém agora estava, aleluia, perdida, mas
Mas agora veio a palavra de Deus dizendo: quão formosos os pés dos montes do que anuncia as boas novas. E as boas novas para Jerusalém era: desperta, Jerusalém, desperta, Jerusalém, desperta, Jerusalém. Eu vou repetir até você entender: desperta, igreja do Senhor, desperta, igreja do Senhor, desperta, igreja do Senhor. Se reveste de força, se reveste de fortaleza, sacode a poeira do teu pé, sacode a poeira da tua roupa e se levanta, porque chegou a hora que Deus irá te exaltar, que Deus irá te levar novamente à cidade fortificada. Deus irá te levar novamente aonde Deus queria que você estivesse. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegou a hora de eu soltar as cadeias do teu pescoço. E com essa palavra que o Espírito Santo está ministrando, muitos profetas hoje se pararam e não profetizam mais, porque estão, aleluia, com as cadeias nos vossos pescoços, porque calaram a sua voz. Aleluia. Porque em vez de profetizar, aleluia, em meio a um tempo, aleluia, que nós estamos vendo, eu já vou trazer a palavra para nós aqui agora, porque enquanto, aleluia, nós estamos calados, enquanto nós estamos prostrados, o inimigo aí fora está pegando aqueles que estão desviados, está fazendo capacho, está brincando com eles, está fazendo o que quer, mas o Senhor, aleluia, está dizendo, por intermédio de sua palavra: é tempo de revestir os seus pés, porque eu vou te usar para anunciar a minha palavra, diz o Senhor. Glória a Deus. Deus está clamando por intermédio de sua palavra: desperta, é tempo de revestimento. Glória a Deus. E olha o que diz o versículo 3: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Glória a Deus. O Senhor é fiel para resgatar, sim. O Senhor é fiel para restaurar, sim. O Senhor restaurou a vida de Jó. O Senhor, como na palavra que foi pregada aqui no começo, o Senhor restaurou a vida de Bartimeu. Sim, Deus. Por que Deus não pode restaurar a tua vida? Glória a Deus. Por que Deus não pode fazer na tua casa? Glória a Deus. Se o mesmo Deus que restaura Jó é o mesmo Deus que restaura a tua vida, se o mesmo Deus que restaura, aleluia, o cego Bartimeu, é o mesmo Deus que cura você. Mas há em nosso meio, infelizmente, profetas que se calaram, profetas que se venderam, profetas que já não têm mais o auxílio do Senhor. Nós somos os profetas dessa geração. Se você crê, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos os profetas dessa geração. Porque, aleluia, se o Senhor nos escolheu, se o Senhor nos chamou, se o Senhor quer que nós nos revestimos, se o Senhor quer, aleluia, que nós estivéssemos debaixo da sua palavra, Ele quer que nós anunciamos a salvação, que diz que o teu Deus reina. E eu vou profetizar: anuncia na tua casa que o Senhor reina, anuncia na tua escola que o Senhor reina, anuncia na tua parentela que o Senhor reina, anuncia no teu trabalho que o Senhor reina, anuncia onde você estiver que Deus reina neste lugar. Meu Deus, enquanto uns pensam que a nação brasileira, aleluia, é a nação, aleluia, que vai ficar perdida, é a nação que não tem mais profetas, que estão calados, mas nessa noite eu quero ver aonde estão os profetas que irão profetizar na nação brasileira, que há um tempo de renovo, que há um tempo de revestimento, que há um avivamento vindo da parte de Deus. Aonde está o profeta? Aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas? Aleluia! Será que já está calado? Aleluia, Jesus.
Está com as cadeias do seu pescoço na tua boca? Não tem força para profetizar dentro da tua própria casa? Não tem força para profetizar aonde você está? É Deus dizendo: desperta e reveste, porque eu vou usar a tua vida. Glória a Deus. E quando nós falamos de revestimento, a palavra de Deus, o Espírito Santo revela em meio à sua palavra. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 6, versículo 10, se você estiver ligado, você vai entender. Está escrito, aleluia: tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar revestidos de poder, e no dia mau, aleluia, havendo feito tudo, fica firmes. Tomai a couraça da justiça, o capacete da salvação, e olha o que diz a palavra: calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia! Reveste o teu corpo, Jesus. Aleluia! E todo o revestimento, ele vem pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso que não é uma, duas ou três armaduras, são as armaduras espirituais. E Elias foi, aleluia, um profeta em meio a um tempo aonde um reinado, aonde Acabe estava fazendo o que quer. Eliseu foi levantado, ungido por Elias, também num tempo, aleluia, onde muitos, aleluia, não queriam dar crédito à palavra de Deus, a qual eu me recordo que um homem cheio de lepra, que aleluia, queria ser curado, ele ia para a guerra, mas estava leproso, queria ir para a guerra, mas estava enfermo, mas a palavra de Deus diz: vai procurar o profeta. Aquela menina falou para ele: vai procurar o profeta, porque leproso ir para a guerra não dá, eu vou pregar, e leproso para a guerra não dá. Então, aleluia, Naamã foi até o profeta, mas o profeta Eliseu ficou no teu lugar, e ele mandou o teu servo Geazi, e diz: Geazi, manda esse homem que está leproso ir lá no Jordão e lavar 7 vezes. Além de ser general de guerra, para não perder a posição, mandou lavar no Jordão. Era um rio sujo, ele não queria. Eu perder minha posição, lavar nesse rio sujo? Abana e Farpar tem mais rios limpos do que esse rio que ele mandou. Aí uma criada disse: ô senhor, se o senhor pedisse algo difícil para você, você não iria? Então parece porque nós queremos complicar as coisas, né? Deus, quando ele fala bem claro, evangelista. Aí nós complicamos quando Deus fala, né, pastor? Complicamos quando Deus fala: ah, Senhor, mas aqui é aí mesmo. Senhor, é assim que eu tenho que fazer? É assim mesmo. Deus. Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. E não questione quando Deus te mandar, ou quando Deus te revelar o que você tem que fazer. Se Deus falou que você tem que fazer, confie e descanse, porque aquilo que Ele falou vai dar certo. Aleluia! E diz a palavra que ele foi meio desacreditado, desceu, pastor Igor, naquelas águas, começou a mergulhar a primeira vez, segunda vez, terceira vez, e nada, ainda estava lepra ainda, e nada. Mas quando foi a 7ª vez, oh, aleluia, a Bíblia diz que o seu corpo parecia como de uma criança. É o Deus do milagre. Aleluia. Conformosos são os pés do que anuncia as boas novas. E hoje o Senhor está dizendo: eu quero firmar os teus pés, para você anunciar a minha palavra, para você não recuar, para você não desistir, para você não parar, para você não falar que foi por causa das circunstâncias. Deus está falando para você não dizer que é por causa dos problemas. Eu te levantei, eu te ungi, eu te separei, eu te ergui, eu te remi, eu te chamei do ventre da tua mãe. Eu sei a obra que eu tenho para fazer na tua vida. E se você acha que você vai ficar numa caverna, se você acha que vai fugir de mim, assim diz o Senhor na minha boca: tu não vai fugir, porque eu vou firmar os teus pés, e você é uma atalaia na minha presença.
sai aonde estão os atalaias do Senhor. Glória a Deus. Versículo 8 é bem claro e eu provo que Deus está falando: eis aí o grito dos teus atalaias. E eles erguem a voz e juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, eles veem o retorno do Senhor. Você está entendendo? Enquanto você profetiza, o Senhor ele vem ao teu encontro. Aleluia. Quando você Quando você profetiza na tua casa, Deus vai de encontro à tua casa. Quando você profetiza no teu trabalho que vai tudo bem, Deus já está indo lá no teu trabalho, colocando todas as coisas no lugar. Quando você profetiza onde que você estiver, que aonde você for, você será uma bênção, que diz a palavra, aleluia, onde tu plantar a planta dos seus pés, será bem sucedido. Deus irá com você e tu serás bem sucedido. Glória a Deus. Porque você não está debaixo do direcionamento de homens, você está debaixo do direcionamento de Deus. E todos os profetas que foram levantados pelo Senhor em meio a esse tempo, foram levantados debaixo do direcionamento de Deus. Aí você lembra de um profeta a qual o Senhor chamou para ele profetizar na cidade de Nínive, e ele correu de Deus. Entrou num barco, por causa da sua desobediência, trouxe quase um naufrágio no barco. Aqueles homens quase perderam tudo das suas embarcações, porque não queria fazer a vontade de Deus. Deus mandou ali, você conhece a história, mandou um forte vento, uma tempestade, mas não era por causa dos homens, era por causa de um fujão que estava dentro do barco. É complicado, mas é a palavra de Deus. Nós não podemos correr da palavra de Deus, não. Nós não podemos correr quando o Senhor nos chama. Ele tentou correr de todas as formas. Aí quando ele falou para os homens jogar ele no mar, veio um peixe, e ele ficou dentro daquela baleia. Aí ele esperou chegar no último momento. Meu Deus. Chegou a esperar no último momento para clamar a Deus. Irmão, não espere o último momento não para você clamar ao Senhor. Não espere tudo estar acabado não para você clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Já antecipa o teu milagre. Já vai pedindo, Senhor, Senhor, entra, Senhor, faz, Senhor, cura, Senhor, eis-me aqui. Se for para anunciar, eu anuncio. Se for para fazer a tua vontade, eu farei. Mas não deixe chegar no último momento. Deus. Como diz aí, não deixe chegar no último fio da corda. E há muitos crentes que fazem assim. Deixa chegar no último instante, em vez de resolver logo, em vez de já antecipar, evangelista, em vez de já estar na presença de Deus, quer complicar ainda mais a presença de Deus, quer complicar ainda mais o que Deus está falando. Ei, não complica, meu irmão, obedece. Deus. Aleluia. Deus já te falou, Deus já te mostrou, então faça, pregue, ore, jejue. Deus te chamou para um novo tempo, Deus nos chamou para esse tempo, e nós estamos calados, estamos ficando muito calados. Temos que profetizar, temos que levantar a nossa voz e profetizar, temos que anunciar que Deus reina, temos que anunciar, como foi Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem ficar adorando os outros deuses, vocês vão adorar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Rompei em júbilo, exultai, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Hoje o Senhor te consola. Eu não sei do que você precisa, mas hoje o Senhor te consola e está te chamando para esse tempo. Ei, atalaia, não é para ficar calado,
profetiza. E você conhece a história, Ezequiel capítulo 37. O Senhor chamou o profeta e mostrou para ele um vale cheio de ossos e disse para ele: e aí, porventura poderão reviver esses ossos? Ele disse: ó Senhor Jeová, tu sabes. E a palavra de Deus foi: profetiza sobre estes ossos, porque eles viverão. Profetiza. Profetiza nervo, profetiza pele, profetiza que os ossos irão se juntar, profetiza que haverá um novo Espírito do Senhor. E essa é a palavra de Deus. O Senhor quer fortalecer os teus pés para você continuar na caminhada do Evangelho. Continua, não pare, não se esconda de Deus, porque de Deus não tem como nós nos esconder. De Deus não tem como nós escaparmos. Continua firme. Posicionamento, como já foi falado, firma os teus pés. Fortaleça-te, igreja, desperta. É tempo de revestimento para você pregar a palavra de Deus. Revista de toda a armadura de Deus. Se coloque de pé, por gentileza, e vamos orar. Aleluia. Aleluia. Deus.